Bom, pessoal, hoje mais um vídeo, né? Hoje a gente está aqui para um bate-papo, amém? Deixar que o Espírito Santo ele nos conduza da maneira, da forma como ele quer nos conduzir, amém? Hoje eu vejo tantas pessoas decepcionadas na sua igreja, com seus pastores, no seu ministério, mas como alguém que tem uma bagagem, né? Eu venho trazer uma orientação, trazer uma palavra que venha edificar a sua vida e aumentar a sua fé. A Bíblia nos fala assim, que se queixa o homem, né? Do que se queixa o homem? É uma pergunta, tem uma interrogação, do que se queixa o homem? Será que o homem tem do que se queixar? Eu falo o homem de Deus, o homem que serve a Deus. Tá, vou colocar também aquele que ainda não serve, mas que também se queixa de alguma coisa. A gente está sempre se queixando de alguma coisa. Se queixa de uma dor, se queixa de uma dor de cabeça, uma dor de garganta, um desconforto, enfim. Está sempre se queixando de alguma coisa. Mas de que se queixa o homem? Deus está falando de que se queixa o homem, senão dos seus próprios erros, das suas próprias falhas, das suas desobediências, da sua infidelidade, da falta do compromisso com Deus, com a palavra, com o ministério, com a igreja, enfim. É o que nós temos visto nesses últimos dias, que a aliança, né, dos cristãos hoje, elas estão sendo quebradas por coisas tão vil, ou seja, por coisas tão desprezíveis. Eu digo assim, hoje nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo em que as pessoas precisam de Deus, precisam estar aliançadas, precisam estar alicerçadas na palavra, precisa estar com uma comunhão boa com Deus, enfim, precisa estar conectado com Deus. Não tem como, nós estamos vivendo um tempo difícil, a Bíblia nos fala que os últimos dias seriam dias trabalhosos, tempos difíceis. Nós estamos vivendo esse tempo em que não é somente um tempo de dificuldade financeira, não é um tempo somente de dificuldade na política, na área da saúde, mas até mesmo dentro da própria igreja, nós estamos vivendo dias difíceis, dias em que os homens de Deus, aqueles que têm autoridade, aqueles que têm a permissão de Deus para exercer um chamado, enfim, né? Hoje estão, infelizmente, os escândalos com os homens de Deus. Isso é toda hora a gente vê um escândalo. Ah, pastor que violentou a filha, pastor que bateu na esposa, pastor que roubou a igreja, pastor que é um pedófilo, pastor isso, aquilo, enfim. Infelizmente, são essas notícias que têm manchado o evangelho, são essas notícias que, no tempo em que mais a humanidade precisa da igreja, precisa dos homens, dos profetas de Deus, é um tempo que nós estamos vivendo, um tempo em que a igreja, os pastores estão vivendo no meio de escândalo. Enfim, o vento está soprando, né, nos quatro cantos da terra. Mas eu não posso desistir, não posso desanimar, eu não posso retroceder com a minha fé por causa de um homem que caiu, por causa de uma decepção com meu pastor, com a minha igreja. Enfim, a nossa raiz, ela está em Cristo. Davi, ele diz assim, olha, pus os meus pés sobre a rocha e os meus passos que se firmaram. Então, quando você coloca os seus pés sobre a rocha, por quê? Que ele fez uma referência da rocha, ou então, por que ele usou uma rocha, né? Pus os meus pés sobre a rocha, porque a rocha é um lugar firme. Pus os meus pés sobre a rocha, coloca o teu pé sobre uma rocha, pula sobre uma rocha, bate na rocha, não vai trincar, a rocha não vai dissolver,
não corre o risco, né, de afundar, né? Aí se ele falar assim, olha, pus os meus pés sobre um colchão. O colchão ele vai afundar, mas ele botou na rocha, porque a rocha ela é firme. Passa anos e anos, a rocha ela não se dissolve, a rocha ela não trinca, a rocha ela não racha. Então não há possibilidade alguma de seus pés se desviarem do caminho do Senhor. Olha que coisa interessante que o Espírito Santo nos dá nessa noite, né? Que quando você coloca os pés sobre a rocha, você está seguro, porque a rocha é um lugar seguro. Pode pular sobre a rocha, pode colocar pesos e mais pesos sobre a rocha, pode bater com força na rocha, pode triplicar, né, a sua força na rocha, que a rocha ela não vai se quebrar, a rocha ela não vai se trincar, a rocha não vai se partir, a rocha não vai afundar. É por isso que ele faz essa comparação, ele usa a rocha, né, como exemplo. E Cristo é isso, Cristo é a rocha da nossa vida. Ele é o nosso rochedo forte, é o lugar seguro, porque a rocha é um lugar seguro. Então, quando nós estamos em Cristo, nós estamos seguros. Quando o meu lar está em Cristo, o meu lar, ele está seguro. E hoje a gente vê as pessoas saindo da presença de Deus, as pessoas se desviando do caminho de Deus. Enfim, gente, é muita coisa. Se nós fôssemos falar, claro que esse vídeo, essa live, ela não daria o tempo necessário para se falar da igreja, dos acontecimentos dos nossos irmãos em Cristo, mas eu quero dizer uma coisa para você, permaneça firme, porque o homem pode nos decepcionar, o homem pode cair, o homem pode pecar, mas Cristo não. Cristo ele nunca vai nos decepcionar, Cristo nunca vai faltar, nunca vai falhar. Ele estará sempre conosco, ele estará sempre ao nosso lado, ele estará sempre nos protegendo, nos guardando. Olha quanta coisa Cristo já fez por nós e continua fazendo. Cristo não é uma lenda, Cristo não é uma história, Cristo não é um personagem que foi criado há anos, não. Cristo é, na realidade, o projeto de Deus para salvar a humanidade. Deus, ele vem em forma de carne. Olha o que a Bíblia diz lá no livro de Gênesis. No princípio era o verbo e o verbo se fez carne, né? Não fala isso lá em Gênesis, tá? Gente, me perdoa. Lá no livro de João, né? Capítulo 1 fala sobre isso. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Porque no princípio Deus usou a palavra, né? Os céus e a terra foram criados pela palavra. Ele disse, haja luz e houve luz. Haja a expansão da água e houve a expansão da água. Então tudo aquilo que Deus falava acontecia. Por isso que ele fala que no princípio era o verbo. Pega lá no livro de Gênesis e vai ver como foi criado os céus e a terra. Ele disse, haja luz e houve luz. Haja expansão da água, houve a expansão da água. Enfim, Deus ele foi falando e as coisas foram acontecendo. No livro de João ele fala, no princípio era o verbo. E o verbo se fez carne, Jesus. O verbo deixou de ser carne, ou seja, a palavra deixou de ser carne e habitou entre nós. Olha o que ele fala, e o verbo se fez carne. Quando ele fala que o verbo se fez carne, que é o próprio Deus, ele se fez carne e ele ainda continua, habitou entre nós. Gente, isso não é difícil. A Bíblia não é um livro difícil de se entender. O problema é que a gente tem preguiça de ler. E é claro que a gente precisa ler a Bíblia com a ajuda do Espírito Santo. Ninguém vai entender a palavra se não for por intermédio ou por inspiração ou revelação do Espírito Santo. Falo isso por experiência própria, porque eu me recordo, né, há muitos anos atrás, eu ganhei um livro
o nome dele falava assim, o importante é o amor. Mas quando eu peguei aquele livro para ler, eu não conseguia entender nada. Eu achava aquilo chato. Por quê? Porque era minha carne. A Bíblia nos fala que o homem natural, ele não discerne, ele não compreende as coisas que é do Espírito, se não for dado o quê? Pelo próprio Espírito. Então, tudo que a gente aprende é com os. A Bíblia fala que a unção, ela nos ensina todas as coisas. A unção quem? A unção de Deus. O que é a unção? É uma capacitação dada pelo Espírito para que nós possamos pregar assim a tua linda e preciosa palavra. Porque a palavra de Deus, o salmista Davi, ele tinha ele sabia reconhecer o valor, a importância da palavra de Deus. Tanto que ele falava que a tua palavra, né, é mais poderosa do que o ouro, do que a prata, do que o rubi. Então, olha a importância que tem a palavra de Deus na vida do ser humano. Mas, infelizmente, muitos desprezam a palavra de Deus. A Bíblia nos fala que todo aquele que despreza a palavra de Deus perecerá. Então vai acabar, vai morrer, porque ele despreza. Ah, Deus vai me matar porque eu desprezo a palavra dele? Não, quem vai te matar é o pecado. Porque a Bíblia fala que toda alma que pecar, essa morrerá. Então a pessoa acaba morrendo porque não conhece. Quando você conhece a verdade, você é limpo, você é liberto, você é curado. Mas quando a gente não quer saber da verdade, a gente despreza o ensinamento de Deus, a Bíblia não fala, conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia também nos fala, né? Se quiseres me ouvir, comereis o quê? O melhor dessa terra. As pessoas estão comendo o pior dessa terra porque não querem dar ouvido à palavra de Deus. Elas não querem dar ouvido aos homens de Deus. As pessoas preferem acreditar. Hoje tem muita fake news, né? E as pessoas acreditam na fake news. Mas se falar que Deus falou, que Deus mandou falar, gente, isso até dentro da igreja a gente vê que as pessoas elas não acreditam. Se fala, olha, Deus mandou falar, as pessoas, epa, né? Deus teria que falar primeiramente comigo. Deus ele fala com quem ele quer, da forma como ele quer e como ele quer. Ninguém vai mandar na vontade do nosso Deus, né? Então, voltando lá para a gente poder entender. E João fala que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne e o verbo habitou entre nós. Significa que o verbo que lá no princípio, né? Estava com Deus, no princípio era o verbo e o verbo era Deus. O verbo não só estava com Deus, o verbo era Deus. Deus era a sua própria palavra. E o verbo habitou entre nós, ou seja, ele esteve entre nós. Olha que coisa interessante. Ele esteve entre nós, Deus esteve entre nós através do seu Filho Jesus. Jesus era o próprio Deus, né, que veio em forma de carne. E isso não é difícil das pessoas entenderem. Então, eu digo para você, querido, não largue a sua fé, não abandone a sua fé por causa dos acontecimentos. Mesmo dentro da igreja vai acontecer. Porque o diabo ele vê isso mesmo, roubar, matar e destruir. É isso que ele quer, destruir a fé das pessoas, destruir tudo aquilo que Deus vem construindo ao longo dos anos e às vezes por causa de uma palavra, por causa de uma decepção, por causa de um acontecimento, as pessoas estão largando a sua fé, abandonando a sua fé, porque estão presas ao homem, gente. A gente não pode estar com o nosso coração preso ao homem. Eu sempre, graças a Deus, eu sempre estive na igreja, mas eu nunca me prendi ao homem. Mesmo o homem pregando, eu sempre busquei a minha fé, a minha intimidade, as minhas experiências com Deus. Eu sempre gostei de procurar conhecer o que é verdade e o que é mentira, para que eu não fosse enganada por ninguém. Porque a Bíblia mesmo nos orienta que, se possível for, enganaria que até os escolhidos seriam enganados. Então não deixa ninguém te enganar, não. Olha a Bíblia, leia, examine, pesquise, busque por você mesmo. Deus, eu quero conhecer a verdade. Eu sempre, uma vez eu fiz uma oração que eu falei, Senhor,
Eu não quero ser enganado. Eu quero estar onde prega a verdade, onde ensina a verdade. Então busque isso que Deus ele vai te mostrar no nome santo de Jesus. Amém? Graças a Deus.